Terceiro vídeo da série de estudos sobre o final do mundo. Finalmente, você vai aprender qual que é a relação da estátua de Nabucodonosor com os acontecimentos do final do mundo. Fique comigo até o final, eu garanto para você que vai valer a pena. E roda a vinheta. Curtir a vinheta? Foi eu que fiz. Fala pessoal, aqui é o Wesley Araújo do canal Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia. O que tem a ver essa estátua de Nabucodonosor com os acontecimentos do final dos tempos? Bom, pelo menos você já ouviu falar dessa estátua? Entender aqui o real significado dessa estátua é entender o processo para chegar no final de tudo. E isso já está acontecendo há séculos. Mas para isso nós precisamos entender o que foi essa estátua. Então nós precisamos ler a passagem de Daniel 2 que conta a história dela. Beleza? Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava à porta do rei. Mas brincadeiras à parte, é importante mesmo que leiam depois essa passagem de Daniel 2, tá? Porque sem ela não dá para entender esse estudo. Essa história ela conta que o rei Nabucodonosor, que é um bom nome para você colocar no seu filho, ele teve um sonho muito estranho. E Daniel ele interpretou esse sonho e é em cima dessa interpretação que se baseia todo o entendimento escatológico ou estudo do final dos tempos. Havia 6 pontos principais nesse sonho da estátua, sendo a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro e, finalmente, a pedra que destrói toda a estátua. No mesmo momento que Daniel ele interpreta esse sonho, ele já diz que a cabeça de ouro era o próprio rei Nabucodonosor e o seu império babilônico. A Babilônia ela foi, nos tempos de Nabucodonosor, um império fortíssimo, tanto no seu poder militar, cultural, na engenharia, na administração, entre tantas outras coisas. A Babilônia ela foi chamada de o chicote dos judeus, pois Nabucodonosor ele derrotou os judeus, destruiu Jerusalém e escravizou o povo. E lá no livro de Jeremias conta do cativeiro, dos 70 anos de escravidão do povo judeu na Babilônia, cumprindo-se assim essa profecia. O Império Babilônico ele durou aproximadamente do ano 605 a 539 a.C., muito tempo. Quando Nabucodonosor morreu, seu filho Belsazar assumiu o trono. Só que o reino foi tomado das mãos dele pelos medos e persas, profetizado também por Daniel, lá em Daniel 5, do 28 ao 31. Inicialmente começou com o rei da Média, chamado Dario, e depois por Ciro, o rei da Pérsia. E esse reino é simbolizado pelo peito e os braços de prata. Ciro foi um bom rei, ele foi usado por Deus para libertar o povo judeu da escravidão da Babilônia e reconstruir o templo, assim como registrado na Bíblia em Crônicas, Esdras, Jeremias e Isaías. O reino dos medos e persas ele durou do ano 539 a 331 a.C. E depois disso foi tomada pelo terceiro Império Mundial, o reino de Alexandre o Grande da Grécia e Macedônia. E ele representado, o ventre e as coxas de cobre da estátua. Alexandre ele foi um grande conquistador. Ele estendeu seus domínios desde o Egito, Ásia Menor, Babilônia e Pérsia, alcançando até o norte da Índia, coisa que ninguém tinha feito até então. Tem até um filme que conta a sua história, eu recomendo assistir, muito bom para você que curte história. Assim como os persas, ele também tratou com muita tolerância o povo judeu. Promoveu o florescimento do idioma e da cultura grega, tanto que o Antigo Testamento, em hebraico, ele foi traduzido ao grego, tornando-se uma tradução conhecida como Septuaginta. E fundou várias cidades, entre as quais a mais conhecida Alexandria, no Egito. Ele morreu bem jovem, apenas com 33 anos de idade, no ano de 323 a.C. E com ele também morreu o seu império, que durou só 10 anos. O seu império ele acabou porque ele não tinha descendentes, não tinha filhos. Então, após a sua morte, o seu reino foi dividido entre os seus 4 principais generais, sendo Cassandro, Lisímaco,
Seleuco e Ptolomeu, cumprindo a profecia também feita por Daniel no capítulo 11, versículo 4 do seu livro. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passado a outros. Filhão, a Bíblia também é história. Não houve nenhum outro grande império depois disso até o ano de 76 depois de Cristo, que foi o Império Romano, aqui simbolizado pelas pernas de ferro da estátua. E é interessante essa representação, pois as pernas são as maiores partes do corpo. E o Império Romano foi o império mais longo se comparado com todos os outros existentes. A história ela registra que o poder do Império Romano no Ocidente acabou por volta do ano de 476 depois de Cristo, com mais de 400 anos de domínio, isso no Ocidente, porque ele continuou governando no Oriente até meados mais ou menos de 1453. E na verdade, nunca foi um império exterminado ou substituído por outro. E depois veio o poder da Igreja Católica em Roma, que durou por muito tempo e até hoje é um país com uma certa relevância, com uma certa importância no mundo, que no caso é a Itália. Mas como império forte e dominador mesmo, aceita-se pelos historiadores que tem acabado no ano de 476 mesmo. Mas como eu disse, não é um império totalmente destruído, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. É agora que as coisas começam a ficar interessantes aqui no estudo, porque o quinto reino mundial aqui, ele é representado pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro. Note que no sonho de Nabucodonosor, a estátua ela tinha os pés com uma parte de ferro, o mesmo ferro das pernas, que é o Império Romano. O Império Romano ele dominou toda a Europa e no decorrer da história, muitos países surgiram, desapareceram, surgiram de novo, cumprindo assim a profecia de Daniel referente a esse reino futuro. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Na Europa sempre surgiu países fortes e países fracos. Esse império ainda é futuro e se levantará durante o período da Grande Tribulação. E os pés aqui em parte de ferro e barro representam muito provavelmente os países atuais que antigamente pertenciam ao Império Romano, ou seja, os países da Europa. Os 10 dedos dos pés da estátua serão os 10 reinos do Anticristo durante o seu reinado, que representa também os 10 chifres da besta que sobe do mar lá em Apocalipse. Mas eu vou falar isso num outro vídeo. Os países europeus eles já estão se unindo hoje na chamada União Europeia, até mesmo com uma única moeda que é o euro. Ou seja, quando o Anticristo vier, o seu reino começará na Europa. Eu disse aqui nos vídeos anteriores que surgiram durante a história rascunhos do Anticristo, como Napoleão Bonaparte e Hitler, que tentaram conquistar a Europa. E certamente o Anticristo seguirá os passos deles, aprendendo com seus erros para não cometê-los de novo. Claro que não vai ficar apenas na Europa, ele vai dominar toda a Terra, usando instituições poderosas como a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, numa nova ordem mundial que já está sendo preparada para a vinda e domínio do Anticristo. Mas estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana de eiras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu
toda a terra. Temos aqui a pedra do sonho que destruiu totalmente a estátua. E a Bíblia, ela compara alguém a uma pedra principal de esquina, que é o próprio Jesus Cristo. Ele virá e destruirá totalmente o reino do anticristo e reinará absoluto para sempre, como diz lá em Daniel 2, 34 e 35, onde a pedra se tornou um grande monte e encheu toda a terra. E ainda mais, esse versículo diz que essa pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, o que significa que Jesus ele veio para nos salvar por livre e espontânea vontade. Ele não foi obrigado, mas fez por amor de todos nós. Curtiram? Não imaginaram, né, que a estátua de Nabucodonosor pudesse ser um estudo tão legal assim, né? E mesmo que pareça algo complexo, depois que explica não parece tão difícil assim, né? E se prepare, porque vai ter mais coisas, mais estudos relacionados a esse simbolismo da estátua aqui, nos próximos vídeos. Então, por isso, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para você não perder nada. E me siga também lá no Instagram, que agora o canal tem Instagram, né? É @biblia_conhecer, para que você também possa ver os bastidores aí e não perder nada. Tudo isso que eu falei aqui é o significado da estátua de Nabucodonosor. Agora você já sabe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!